Olá, tudo bem com você? Que bom que parou um pouquinho para estudar, então, o módulo 5 do nível 4 do curso de liderança do Ministério da Criança. Vamos para o tema desta unidade, que tem como título, Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Neste módulo, abordaremos este tema tão relevante para o trabalho com as nossas crianças, com a convicção de que somos o quê? Mordomos, administradores dos dons, talentos e capacidades que Deus nos deu para usar a seu serviço. Esse tema, qual é o seu dom, tem aí seus objetivos. Vamos lá para o primeiro objetivo para estudarmos esse tema. Primeiro, da importância dele para a pregação do Evangelho. Quando identificamos os nossos dons, os dons que Deus nos deu, usamos esses dons para a pregação do Evangelho. Segundo, todos recebem pelo menos um dom. E terceiro, quanto maior quantidade de dons recebidos e utilizados, maior a influência espiritual que a pessoa tem. Então, vamos lá? Ao abordarmos sobre o tema de dons espirituais, muitos termos nós encontramos aí que são bem parecidos, como talento, como capacidade, até mesmo dom, habilidade e inteligência. E vale reforçar a importância de esclarecermos esses conceitos. Por exemplo, o que significa talento? Tá aí, ó. Talento é a aptidão incomum que leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Até a página 4 aí da apostila apresenta um exemplo de Samuel, por exemplo, que ele gostava muito de consertar as coisas. E com as ferramentas necessárias, com o tempo, ele consegue consertar aqueles aparelhos que estavam quebrados, que voltem a funcionar. Então ele tem essa aptidão incomum de conseguir, essa facilidade de conseguir consertar as coisas. Aí nós vamos para a habilidade. A habilidade se desenvolve com a prática, com o ensino. A gente consegue desenvolver habilidades que antes nós não tínhamos, Então, mas vale esforço, vale dedicação para então aquela habilidade ser desenvolvida. Por exemplo, aí no período de pandemia, quantas pessoas, desenvolveram habilidades incríveis, dentro de casa, seja em trabalhos manuais e quantos outros também. E vale reforçar aí, por exemplo, o que é inteligência. É a facilidade que a pessoa tem de entender e compreender. O professor está ali explicando, ele consegue, com inteligência, compreender os conceitos que estão ali sendo transmitidos, Mas vale reforçar também que para alcançar o sucesso é necessário mais do que talento, nós sabemos disso, É necessário o quê? Esforço e dedicação, e esses são os pilares tão importantes a desenvolver. Vale enfatizar o que significa dons espirituais? Olha só, os dons são que permitem que a igreja cumpra o seu papel, a sua tarefa de pregar o evangelho. Os dons são entregues à igreja e não ao indivíduo, não à pessoa. Aqueles que recebem os dons, esses dons espirituais, não devem considerá-los como sua prioridade. Este dom foi entregue a esta pessoa, à igreja, para o desenvolvimento, ou para a pregação da obra do Senhor, para o trabalho na igreja. Então, olha só, dons espirituais são presentes em forma de talentos. Então, o que são dons espirituais? São presentes dados por Deus para a pregação do evangelho, São aí em forma de talentos dados por Deus para o serviço na igreja. Os talentos naturais são aperfeiçoados para a obra de Deus. Então a pessoa tem aquele talento que ela faz com maestria, com muita facilidade, assim como nós falamos lá de Samuel, que tem a facilidade de consertar as coisas, Mas aí ele usa esse talento que ele tem de consertar as coisas na obra do Senhor. Ele é aperfeiçoado para a obra do Senhor, E se transformando então em um dom espiritual. A Bíblia ensina e orienta sobre a origem dos dons, seu propósito
e faz uma lista, né? Isso é o propósito. E faz uma lista com alguns exemplos. Essas listas se encontram nos seguintes livros. Aonde estão as listas ali falando sobre os dons espirituais? No livro de Efésios, também no livro de 1 Coríntios e também no livro de Romanos. Ali tem uma lista dos dons espirituais, tá bom? Achei muito interessante a forma como Paulo, né, utilizou aí o corpo humano para ilustrar a harmonia que deve existir na diversidade dos dons, né, entregues para a igreja, e como é importante a ação de cada membro, né? Então, como todos os dons são importantes dentro do trabalho da igreja para a evangelização, não é mesmo? É muito interessante, está lá na página 6, então vale a pena vocês darem uma olhada. Então não tem como dizer assim, você não é importante, o seu trabalho não é importante. O trabalho de todas as pessoas são importantes dentro da obra do Senhor. Então nós precisamos valorizar todo o trabalho, da recepção, da pessoa que ora, da pessoa que está intercedendo pela obra, da pessoa que está ali entregando folhetos, evangelizando. Então todo o trabalho desenvolvido dentro da igreja para a evangelização é muito válido, né? Então olha só, Paulo menciona 2 listas de dons, e desses dons que são apresentados de maneira geral e outros mais específicos. As listas, tá aí, eu já até coloquei, né? Apresentadas nas apostilas, ela não engloba todas, tá bom? Então, não dá para colocar todos os dons que Deus, então, oferece, né? Tem dado ali para a tua igreja. Tem muito mais que isso. Mas ali, de maneira geral, já dá para a gente ter uma compreensão mais clara desses dons. Como eu já disse, né? Paulo apresentou uma lista de dons espirituais que mostra a diversidade de dons. Então, a importância, né, de cada dom. Agora, vale reforçar aí que ele vem falando um pouquinho sobre as palavras de sabedoria e a palavra de ciência. Olha só sobre palavra de sabedoria. Diz assim, é possível que seja 2 dons combinados em um. Tem a ver com a capacidade, esse dom, né, tem a ver com a capacidade de conhecer e compartilhar esse conhecimento através de conselho prático. Então, a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, ela tem a facilidade, né, de adquirir esse conhecimento e também de compartilhar o conhecimento, né? Isso é muito interessante. É um dom que permite que a pessoa leve harmonia e crescimento a quem precisa. Olha que dom gostoso, não é mesmo? Que maravilha ter um dom desse, né? Palavra de sabedoria, saber, né, e ter uma compreensão clara, fazer uma compreensão clara do meio e também conseguir transmitir, né, com leveza, com harmonia esse conhecimento para aquela pessoa que precisa. Muito bacana. E temos palavra de ciência, que é o estudo da palavra de Deus, e conseguir ter um estudo aprofundado da palavra e conseguir comunicar o seu significado para o outro também. Que maravilha, que bênção, né? É uma pessoa que estuda a palavra, estuda os seus significados e consegue compartilhar com clareza. Maravilha, não é mesmo? Então, na lista que está lá no livro de Coríntios e também em Efésios, nós temos esse resumo, né, que eu estou apresentando, que está na apostila também, como palavra de sabedoria, palavra de ciência, que engloba, né, que é um resumo da natureza de toda aquela lista que está lá no livro, né, que Paulo cita, aquelas listas dos dons espirituais. Então, um resumo também vem ali, além da palavra de sabedoria, palavra também de ciência, que é esse estudo aprofundado, né, e conseguir então também transmitir esse estudo. Temos também, vem aí, sobre a fé. Falando sobre esse dom reclama as promessas de Deus quanto ao presente e ao futuro não tem esperança, e permite identificar os assuntos e motivos que podem trazer esperança para quem acredita em Deus. Olha só, então, o dom aí da fé, que coisa linda, né? Você falar sobre as promessas do Senhor, trazer esperança, né?
É maravilhoso esse dom também. Tem também sobre o dom da cura, né? Que é aquela pessoa que consegue trazer alívio para o sofrimento. O fazer milagres também, que às vezes se confundem muito com o dom da cura. Então, fazer milagre é fazer qualquer tipo de coisa que você não consegue explicar, que não pode ser feito através dos meios naturais, que seriam então esse fazer milagres. E nós temos também aí a capacidade de discernir espírito. Como que seria esse dom, né? Identificar os assuntos e motivos que criam conflitos. Também discernir entre a verdade e o erro. Olha que dom, né? Você conseguir discernir entre a verdade e o erro. Olhar ali, né? Os assuntos e os conflitos e observar, saber o caminho do que está certo, do que está errado. São dons, então, que muito interessante, e esse aqui é apenas um resumo, né? Tanto a palavra de sabedoria, como a palavra de ciência, sobre fé, cura, fazer milagres e capacidade de discernir espírito, é um resumo dos dons apresentados por Paulo. Na apostila de estudo, lá na página 9, tem aí como título, né, a missão, as crianças e os dons espirituais. Nós não podemos subestimar o grande trabalho que as nossas crianças e jovens realizarão na pregação do Evangelho. Não devemos apenas estar disposto a ouvir o que os outros nos dizem sobre os nossos dons, mas nós também precisamos, reconhecer e confirmar os dons que Deus tem dado aos outros. Olha só essa citação aí que está no slide. Pedro apresentou o tema dos dons espirituais, né? Lá no 1 Pedro 4,7, ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Então, por isso, é importante que nós, os crentes, devem usar os seus dons para o Evangelho, para que o Evangelho seja ouvido por todos. E as crianças fazem parte também dessa grande comissão. Então, as crianças também, né, serão usadas pelo Espírito Santo, usadas por Deus para a pregação do Evangelho. Então, nós não devemos, né, jamais fechar os nossos olhos do grande papel que nós temos, então, de ajudar as nossas crianças, de envolvê-las nos projetos, nas atividades da igreja. Vale reforçar que a escola sabatina é uma grande oportunidade para conhecer e também identificar as habilidades e guiá-las intencionalmente para desenvolver os teus dons. Então, o momento da escola sabatina é uma grande oportunidade para a gente ali ajudar as nossas crianças no desenvolvimento dos dons, né? Aquelas habilidades que elas têm que possam ser desenvolvidas e sendo transformadas em dons espirituais, através do programa da escola sabatina, ajudando essas crianças também no desenvolvimento de suas habilidades, né? Olha só, eu coloquei aí, vale reforçar, o porquê que nós devemos, então, ajudar nossas crianças no desenvolvimento de dons espirituais. Primeiro, né, gente, essa ligação entre o céu com o Senhor, promove a autoestima, aprende o significado de ser mordomo fiel, né? Deus lhe deu esse dom espiritual. Então, nós devemos ser mordomos fiéis ao Senhor e a desenvolver o sentimento também de pertencimento à igreja. Porque quando essa criança utiliza esse dom e desenvolvendo esse dom na obra do Senhor, ela se sente pertencente a este grupo. E como isso também é muito importante, né? Para que eleve a autoestima dela também, confie em si, que ela veja que ela é capaz e que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através dela, e também de que Deus lhe deu esse presente e que ela que essa criança deva cuidar desse presente dado por Deus, deste dom, e também ela se sinta pertencente a esta igreja. Então, como é importante nós, como líderes, como pais, ajudar as nossas crianças no desenvolvimento e também a conhecer e a identificar suas habilidades, seus dons e guiá-las, né, de forma intencional, porque o objetivo é a evangelização.
Acabei de citar um pouquinho sobre a importância da escola sabatina, né? Desse contato com a criança, na identificação dos dons espirituais e ali guiá-las, as crianças, de maneira intencional para que eleve a autoestima delas, para que elas também cuidem, né, do dom dado por Deus e também que ela se sinta pertencente a esta igreja. Mas vale reforçar também que há outros programas que ajudam também as crianças no desenvolvimento dos dons espirituais. Então nós temos, né, na apostila vocês encontram, várias dicas, maneiras de como ajudar as nossas crianças, como guiá-las, né? Então nós temos Evangelismo Kids, Escola Cristã de Férias, que aconteceu agora, né, no mês de julho, como ajuda as nossas crianças, Guardiões dos Tesouros, estudo de materiais e de mordomia infantil, porque isso também ajuda a criança a ser mordomo, né, a cuidar daquilo que Deus lhe deu. Então, programas como esse são muito importantes que aconteçam na igreja. E se a sua igreja não tem realizado esses programas, vale aí uma atenção, né? Atenção com esta igreja. Precisa sim desenvolver um trabalho de evangelismo infantil nesta igreja, em que não se tem criança, ou se tem criança, que essas atividades, esses programas sejam realizados para fortalecimento desta igreja e também que essa criança se sinta pertencente e desenvolva então os seus talentos, transformando aí em dons espirituais. Finalizando a apresentação de hoje, espero ter ajudado aí um pouquinho, tá bom? No estudo do módulo 5, de qual é o seu dom. Olha só, acho muito interessante esse texto aí, descrito pela escritora Ellen G. White, que está no livro, né, O Lar Adventista, na página 489, que diz o seguinte, vou ler daqui, né? Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade. Olha, que mensagem forte, né? O qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor, e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode ser feita pelos membros mais idosos da igreja. Olha que texto forte, que esse texto possa falar ao seu coração e que você continue essa linda obra aí, utilizando seus dons na obra do Senhor, na evangelização, falando com nossas crianças, ajudando as nossas crianças a identificarem os seus dons, a desenvolverem esses dons na obra do Senhor, e essas crianças serão usadas grandemente pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.